Boa tarde, irmãos. Mais uma vez, é uma honra estar aqui na igreja e para nós podermos abrir a Bíblia e conversarmos um pouco, né? De tanta pressa, né? Eu estava quase atrasando, acabei até levando o pente no bolso do blazer. Irmãos, mais do que uma pregação, hoje vai ser uma espécie de sermonete. É algo bem rápido, mas porém queremos fazer o possível para manter a essência da mensagem. Convido você a inclinar o rosto para a gente falar com Deus. Bondoso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que nela há, Pai Santo. Te suplicamos, ó Deus, porque não há mérito em nós, mas em nome de Cristo Jesus, para que o Espírito Santo se faça presente, de tal forma que tudo o que for dito aqui seja exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome, e que encontre espaço em nós, não de forma teórica, mas de forma prática. É isso que te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Ano após ano, nós nos perguntamos e fazemos várias perguntas. Nós nascemos e crescemos perguntando. As boas novas de Cristo é o tema do nosso JA, cujo esse ano o objetivo do Ministério Jovem desta igreja é atuar não de forma teórica, não por algo que está apenas no papel, mas de forma prática. Essa é a ideia. Confesso que para estruturar esse sermão foi uma tarefa difícil. Difícil por quê? Semana passada eu tive, digamos que, um surgimento de desconforto. Alguém que era muito querido para mim proferiu palavras de não tão agradáveis a terceiros. E durante a semana o mantra, a frase que foi um mantra na minha mente foi: ame os teus inimigos. Ame e ame. E aos poucos, obviamente, aquela sensação não saudável foi se esvaziando aos poucos, fruto de, obviamente, de uma busca constante. E é alguém que foi muito querido para mim, mas por inúmeras coisas, infelizmente, acabamos nos distanciando. 3 pessoas chegaram a mim e falaram algumas palavras que essa pessoa acabou proferindo. Mas precisamos entender. Acabei entendendo durante a preparação deste sermão que você precisa entender que as pessoas às vezes não têm a mesma lucidez que você. E que o teu irmão não está saudável emocionalmente. É plausível que você seja o suporte. Vamos começar então na nossa leitura. Nós nos perguntamos constantemente. Várias perguntas são feitas. Para quem presta ao vestibular de uma faculdade, a pergunta que vai fazer é: será que eu passei ou não passei? Para quem faz um concurso público, a pergunta é simples e básica: passei ou não passei? E na Bíblia está repleta de inúmeras perguntas que foram feitas. Perguntas como: quem tocou-me? O que você tem nas mãos? Queres ser curado? E por aí vai. Todas essas perguntas têm o intuito de transmitir uma retórica em nós, para que possamos nos beneficiar do tão desejado milagre. Diante desse contexto, existe uma pergunta que dentro da minha leitura eu entendo que ela é fundamental. E eu não tenho medo de falar isso, que se porventura você não souber a resposta para essa pergunta, você não sabe qual é a essência de todo cristão. Você não sabe qual é o propósito de ser cristão e você não sabe qual é o propósito de você estar aqui na Terra. É uma pergunta fundamental que nós vamos discorrer aqui. Convido você a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 21. Neste exato momento, irmão, você abriu o livro da Bíblia, o último a ser escrito da Bíblia. O livro de João foi o último livro a ser escrito, perto do ano 100 aproximadamente, quando João sai da ilha de Patmos, vai para Éfeso ajudar a pastorear as igrejas. Diante desse contexto, João escreveu o seu livro, abordando de forma clínica, de forma cirúrgica, a vida de Cristo. Porque João, naquele ano, era a única testemunha viva que andou e conviveu com Cristo. Não havia mais ninguém. Entendendo a importância de chegar a abordagem, a apresentação de Cristo às demais pessoas que não tiveram oportunidade de conviver com Cristo, então o livro foi escrito.
E diante dessa escrita, o Espírito Santo ilumina João e coloca o ingrediente principal de toda a Bíblia. Aquilo que muda tudo, a cereja do bolo. E João coloca o que é mais importante de toda a Bíblia, que é a partir do verso 21, que eu convido você a tomar a leitura no versículo 15, capítulo 21, versículo 15, que diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou-lhe a perguntar segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, Jesus o perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque já havia dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Essa vai ser a chave deste sermonete. 3 vezes, numa fogueira, com um peixe na brasa, num sol, numa noite tranquila e suave, e do nada, num diálogo comum, Cristo pergunta a Pedro: tu me amas? 3 vezes, Cristo pergunta a Pedro. Na terceira vez, consciente de que possivelmente ele terá dado uma resposta que não fosse adequada, então o semblante cai, entristeceu-se, perguntando para Cristo: tu sabes todas as coisas. O diálogo entre Pedro e Cristo representa um assunto que nós temos o costume de conversar. Em toda a história da humanidade, nunca falou-se tanto de amor quanto nós falamos atualmente. É o assunto que nós mais temos prazer de conversar: amor. E nós amamos literalmente tudo. Nós amamos os nossos animais, sim ou não? Quantos daqui amam seus amigos? Eu amo todos os meus amigos que estão aqui. E eu sou fã do Jair, eu sou fã do Peterson, eu sou fã de todo mundo, está aqui para não sentir ciúme. Mas quantos daqui amam seus amigos? Todo mundo. Quantos daqui amam os seus cônjuges? Levanta a mão, está em casa, depois você se resolve. Quantos daqui amam o seu parceiro? Todo mundo. A pergunta que eu faço é: você ama o seu pet mais do que o teu filho? É claro que não. Você ama o teu esposo mais do que a tua sogra? Você nem ama a sogra. Brincadeira, tá? Mas são perguntas que nós devemos fazer para entendermos um contexto específico. Qual é a ideia? O que nós chamamos tudo de amor, para os gregos, é diferente. É tudo diferente. Nós temos o amor eros, philos, o tão conhecido amor de Deus para conosco, o amor ágape. E qual é a lógica, qual é o intuito destes 3 amores que nós entendemos? O amor philos é que deriva de filosofia, filantropia e por aí vai. É um amor altruísta. E diante desse amor também é conivente que haja uma reciprocidade. Um outro amor que nós falamos é o amor eros, que é o amor erótico. Tanto que esse amor, no decorrer da história, no contexto bíblico, perdeu a sua essência, tendo sido deturpado. Mas o amor eros é o amor romântico, que um esposo sente pela esposa e que uma esposa sente pelo esposo. Esse amor, infalivelmente, necessita também de reciprocidade. E temos o amor ágape, que é o amor de quem? De Deus. Para nós entendermos esse amor, precisamos voltar no início de tudo, Gênesis. A lei foi dada: não comer do fruto da árvore, sim? Perfeito. O que foi que aconteceu? Antes de cometer, Adão, qual era a visão de Adão para com Eva? Osso dos meus ossos, a minha varoa. Adão fixa os olhos a Eva e diz o seguinte:
eu amo essa mulher. Mas quando ele viu o fruto na mão, já sabia da bagunça. Até então, o amor que brotava no seu coração, que é produzido somente pelo Espírito Santo, que nós vamos entender no decorrer deste sermão. Adão fixa os olhos a Eva e viu o ato, e já sabia. Entendendo o ato, se lembrara do que ele falara anteriormente, antes de ver a Eva. Osso dos meus ossos, a minha varoa. Adão fazia de tudo. Quando Deus criou a Eva, Adão fixa os olhos na Eva e disse: nossa, essa é a mulher ideal para mim. Ela é a mulher mais linda do mundo, apesar de que só existia ela, né? Mas a sinergia acontece porque a reprodução do amor de Deus para com a Eva. Assim que Eva come do fruto, cai por terra. E Deus aparece. Adão, o que foi que você fez? Diante do jardim. Qual foi a resposta de Adão? Eu? A mulher que você me deu? Na hora. Pegou Eva, jogou na bala. Esqueceu completamente o amor que sentia por ela. Que é o amor de Deus para com ele. Que abrange a todos. E diante desse contexto, qual é o insight? Quando o pecado entra no mundo, nós perdemos a capacidade de amar. Porque o que separava o amor que Adão sentia pela Eva, perfeição. A conexão com Deus. Perde a conexão, perde tudo. E para restabelecer essa conexão é necessário que busquemos constantemente, por meio do quê? Da santificação. Que não é possível sem santificação. E quando Cristo pergunta para Pedro, tu me amas? Que palavra você acha que João utilizou no capítulo 21? O ingrediente principal de toda a Bíblia. Que tipo de amor o irmão acha que João utilizou? É o amor ágape. É o amor ágape. E que tipo de amor você acha que Pedro respondeu para com Cristo no original? Filos. É o amor filos. Queria que você abrisse, por gentileza, Mateus 22, no verso 36. O diálogo com o mestre da lei, que diz o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo a este é: amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Destes dois mandamentos, que a essência é o amor, depende toda a lei dos profetas. O que isto quer dizer? Tira o amor da Bíblia, não sobra nada. Tira o amor do louvor, não sobra nada. O que você vai ouvir é alguma coisa, funk ou alguma coisa, mas não será louvor. Tira o amor da literatura, não sobra nada. É uma literatura morta, sem vida, sem conexão. Porque desses dois mandamentos dependem toda a lei. E qual é o fruto do Espírito Santo? O primeiro, amor. Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito Santo é o amor. E sem o Espírito Santo, como produziremos o amor? Aqui vai o contexto. Seres humanos, por si só, não são capazes de produzir este amor ágape. Este amor ágape é o Espírito Santo que produz em nós. Nós não somos capazes de reproduzir. E como reproduzir esse amor? Simples. Meditação diária. E como buscar esse amor? Simples. Conexão com Deus por meio do Espírito Santo. Diante desse contexto, abra o livro de João, capítulo 13. João capítulo 13, no verso 35. Novo mandamento vos dou:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos vós, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. As boas novas de Cristo, a sua essência está pautada no amor. Não no amor filos, não no amor eros, mas no amor ágape. O que nós chamamos tudo de amor é fomentado por um egoísmo sofisticado. Nós não produzimos este amor ágape. É necessário que o Espírito Santo produza esse amor em nós, porque sem ele não é possível produzir este amor. Tira o amor de toda a Bíblia, não sobra nada. E se tira o Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor, e se eu não tenho essa relação com o Espírito Santo, o que sobra? Egoísmo sofisticado. E o ministério jovem dessa igreja para esse ano tem um propósito. Não ser conhecido pela camiseta que nós usamos com o lema. Não queremos ser conhecidos pelo propósito que nós temos dentro da doutrina da igreja, não só por isso. O ministério jovem deste ano dessa igreja tem um único propósito, além de fortalecer os que estão internamente aqui e resgatar os que estão fora. Tem um único propósito. Muito antes que nós abrirmos a boca, queremos ser conhecidos pelo amor que há em nós. Muito antes que nós falemos, que demonstremos alguma coisa, queremos ser conhecidos pelo amor que Cristo produz em nós. Uma pergunta interessante que foi feita diante desse contexto, em João 21, lá no verso 12, quando disse Jesus, vinde, comei, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Porque sabiam que era o Cristo. Ninguém ousou em perguntar quem és tu, porque sabiam que era quem? Cristo. E qual é o segredo da espiritualidade de Cristo, senão a comunhão diária com o Espírito Santo? Para finalizar, gostaria de contar duas histórias. A primeira é que o pastor Marcos Benedito retrata no seu livro A Meditação, Um Olhar para o Céu, de 2016. Lá conta uma história que, numa certa campanha de comportagem, chegou um menino trajado como sendo alguém de rua. Aproximou-se da casa, ouviu o barulho, bateu palma e pediu um copo d'água. Neste copo d'água, os comportores saíram para o receber, só que o fedor era tão insuportável, e Marcos de Benedito faz questão de retratar esse detalhe. Era tão forte que os meninos comportores marcaram distância. Alguns pegaram algumas moedas e entregaram para que ele saísse de lá o mais rápido possível. Mas um deles teve a ideia brilhante, o pegou pela mão, o levou em casa, deu um banho, roupas novas e deu o que comer. Assim que ele terminou de tomar banho, Marcos Benedito também faz questão de realçar esse detalhe. O jovem não suportou, brotou de lágrimas. Brotou de lágrimas. Isso é o amor ágape, algo que vai além. Isso é amar ao próximo, não alguém que faz parte do teu ciclo social, mas alguém que não faz parte do teu ciclo social. Porque o que existe antes da lei é o amor. O que existe durante da lei é o amor. O que existe depois da lei é o amor. Se só há um evangelho, que é o de Cristo, e qual é a essência desse evangelho? Amor. Tudo está em torno do amor. Tudo. E como complemento, existe um autor chamado Arthur Schopenhauer, que diante de uma análise, prestando atenção no inverno, ele notou um detalhe interessante, porcos espinhos se uniam. Quando fazia frio no inverno, os porcos espinhos, chama-se o dilema do porco espinho. No frio, os porcos espinhos se uniam, porque queriam transmitir o calor um com o outro, porque o inverno era causticante. E diante desse inverno causticante, eles se uniam para esquentar um ao outro.
Só que nessa união, os espinhos espetavam um ao outro. Então eles se afastavam. E quando fazia frio, se aproximavam. Quando fazia frio, se aproximavam. E quando eles se machucavam, se afastavam. Não entendeste, irmão? Não entendeste? Porco-espinho, calor juntos, frio separados. Espinhos machucam, mas precisa do calor. A igreja, todo o propósito, toda a essência da igreja, de todo cristão, deve ser pautada em uma única variável: buscar o Espírito Santo para que produza esse amor que nós somos incapazes de sentir. Porque o amor que é sofisticado, nós produzimos, faz a exceção de pessoas. Porco-espinhos, união, calor, separação, frio. Igreja tem espinhos. Igreja tem defeitos. A igreja, em alguns momentos, é oásis, mas em alguns momentos também tende a ser a tempestade. Tende a ser a tempestade. O propósito principal desse ministério, queridos irmãos, é nós sermos conhecidos não pelo logo que nós utilizamos, mas pelo amor que brota em nós. Ir além. E para que possamos ir além, nós vamos resgatar jovens que estarão aqui na igreja, que não sejam vistos pelo rótulo exterior, mas que sejam vistos pelo quê? O amor que Cristo produz em nós. Porque se esse amor que Cristo produz em nós for predominante, vamos enxergar além do rótulo que o mundo oferece. É esse amor que esse ministério quer levar por meio das boas novas de Cristo. Igreja machuca. Apesar de tudo, eu quero falar para quem está aqui presente: não saia. Não saia. Apesar dessa união que tem um calor, que simboliza o amor que a igreja deve buscar e produzir, vai ter espinhos, mas não saia. O lugar mais seguro ainda de se estar é dentro da igreja. O amor real, íntegro, surreal, para ser buscado, é aqui, dentro da igreja, em nenhum outro lugar. União, amor, separação, frio. Quando você sai da igreja, o que vai acontecer? Frio. E esse calor sempre vai brotar no seu interior. Porque esta sensibilidade, quem produz é quem? O Espírito Santo. Que tipo de amor você tem produzido para com as pessoas à tua volta? É um amor sustentado por um egoísmo sofisticado ou amor ágape? Porque já te adianto, o amor ágape é desconfortável, mas é necessário. Porque é que faz parte da verdadeira essência do Evangelho. Ame aqueles que vos perseguem. Ame aquela pessoa que te causa desconforto. Busque o Espírito Santo para que produza em você esse amor ágape. É a única forma de produzir esse amor. Não há uma outra forma. Que tipo de amor você sente?